A família fingiu que cancelou o jantar de Natal devido ao mau tempo. Minha mãe mandou uma mensagem dizendo que todo mundo ficou em casa. Então vi o carro deles na casa da minha irmã, o feriado perfeito que eles postaram. Mas quando ligaram no dia seguinte. Antes de começarmos, se você gosta de vídeos como esse, se inscreva no canal. Agora vamos lá. Meu nome é Camila, tenho 32 anos e sou contadora. Até o último Natal, eu achava que era só uma pessoa diferente na minha família. Sempre fui a irmã mais quieta, que preferia trabalhar e focar na carreira. Minha irmã mais nova, Júlia, sempre foi a estrela da família. Ela era a que não errava nunca, a que todo mundo adorava e que sempre recebia todos os elogios. Na manhã de Natal, eu estava me preparando para passar o dia sozinha. Fiz um chocolate quente, liguei alguns filmes de Natal e tentei ficar positiva, apesar da solidão. Quando eram mais ou menos umas 15 horas, eu estava navegando pelo Instagram quando parei de repente. O coração parecia ter parado de bater por um momento. Eu vi uma foto postada pela minha prima, falando sobre o Natal perfeito na casa da Júlia. A legenda dizia: tão abençoada por ter a família reunida, tradição de Natal, jantar maravilhoso. E a foto mostrava todos sorrindo ao redor de uma mesa enorme, com todos vestidos de suéteres de Natal. Vi também minha mãe, meu pai, os tios, os primos e até minha avó. Estavam todos ali, se divertindo como se fosse o melhor dia das suas vidas. Mas o que mais me pegou de surpresa foi a paisagem visível pela janela. Eu vi um céu azul claro, sem um pingo de neve. E o que me disseram sobre uma tempestade de gelo? Aquilo não passava de uma mentira. As mãos começaram a tremer enquanto eu rolava as fotos. Lá estava meu pai, cortando o peru, minha mãe, organizando seus famosos biscoitos de Natal, meus sobrinhos, todos abrindo os presentes. O pior de tudo foi perceber que, enquanto eu estava em casa, sozinha, a minha família inteira estava aproveitando a festa na casa de Júlia, sem me avisar. Na manhã seguinte, minha mãe me ligou, como se nada tivesse acontecido. Oi, filha. Espero que tenha tido um Natal tranquilo. Sentimos sua falta, ela disse, com aquela voz doce de sempre. Mas, ao invés de me sentir aliviada ou feliz, uma raiva crescente tomou conta de mim. Eu estava começando a entender que, talvez, minha vida não fosse como eu sempre imaginara. Crescendo, eu sempre tentei ser a boa filha. Eu ajudava minha mãe com as tarefas de casa, tirava notas altas na escola, e até desisti do meu sonho de fazer faculdade de arte para estudar contabilidade, porque meus pais achavam que era mais prático. Enquanto isso, a Júlia fazia o que queria. Quando ela largou a faculdade para ser instrutora de yoga, meus pais a chamaram de corajosa. Quando eu trabalhei horas extras para ajudar a pagar a hipoteca deles, mal me deram os parabéns. Lembro de uma vez que deveria ter aberto os olhos mais cedo. Há 3 anos, meu pai precisou fazer uma cirurgia e eu tirei 3 semanas de trabalho para cuidar dele. Eu cozinhava, limpava, levava ele aos médicos e até cuidava dos remédios. A Júlia apareceu uma única vez, tirou algumas selfies com ele e depois foi embora dizendo que tinha um retiro de yoga. E, na versão da minha mãe, a Júlia era a filha maravilhosa e eu só estava fazendo o básico. Eu ficava me dizendo que não importava. Família é família. E eles me amavam do jeito deles, não é? Mas, depois de tanto tempo, comecei a perceber que isso não era verdade. Toda vez que a Júlia organizava algo, eles me excluíam. Eu sempre me convencia de que, se eu tentasse mais, trabalhasse mais, talvez um dia eu finalmente fosse reconhecida como parte dessa família perfeita. Mas nada disso parecia funcionar. E, então, naquele Natal, a verdade veio à tona de uma vez. A foto postada pela minha prima me deixou atordoada. Minha mãe me ligou como se fosse um dia normal, e foi quando percebi que estava sendo ignorada e excluída há anos. O que eu não sabia era que isso não era só sobre um jantar de Natal perdido. Isso era sobre algo muito maior. Antes de continuarmos com a história, veja se já é inscrito no canal para não perder nenhuma história nova. Depois daquela conversa com minha mãe, decidi que já era o suficiente. Eu finalmente estava pronta para confrontar tudo aquilo. Peguei o celular e comecei a escrever um e-mail para toda a minha família, explicando o que eu soubera e como me senti. Falei sobre a foto de Natal, sobre como eu soubera da mentira e como eles haviam me feito passar o Natal sozinha,
enquanto fingiam que todos estavam no mesmo barco. Não ia mais aceitar ser tratada dessa maneira. A resposta foi imediata. Minha tia Maria disse que se esqueceram de me avisar sobre a mudança dos planos. Meu tio Roberto achou que eu estava exagerando. Mas foi a Júlia que me irritou mais. Ela me mandou um e-mail longo, cheio de palavras bonitas sobre como eu nunca me esforçava nas reuniões da família. Ela até sugeriu que me excluíram para o meu próprio bem, já que, obviamente, eu não gostava de encontros familiares. Foi então que a bomba estourou. Meus pais, ao invés de se desculparem, começaram a me atacar. Minha mãe fez ligações para amigos da família, dizendo que eu estava tendo uma crise emocional. Meu pai mandou um e-mail dizendo que eu precisava respeitar a privacidade da família e parar de espalhar os problemas. A coisa estava tão feia que, quando recusei pedir desculpas e fui firme, a minha mãe começou a aparecer no meu trabalho para causar cenas. A Júlia postava coisas no Instagram sobre pessoas tóxicas, enquanto meu pai me ameaçava de cortar do testamento. Tudo parecia um pesadelo. Mas, quanto mais tentavam me manipular, mais eu via claramente que o problema não era eu. O problema era o controle que eles queriam ter sobre mim. Foi quando algo mudou dentro de mim. Decidi que precisava dar um basta. Eu já sabia como lidar com números, como contadora. Agora, iria usar isso para juntar todas as provas do que tinha acontecido. Descobri que minha avó havia deixado uma herança significativa para a minha educação, mas meus pais haviam transferido esse dinheiro para a Júlia, usando meu nome. Eles venderam propriedades que eram para ser minhas e usaram meu poder de procuração para administrar tudo isso sem me avisar. Com essas provas em mãos, contratei um advogado e, depois de alguns dias, mandei um e-mail para minha família. Convoquei todos para uma reunião e disse que precisava resolver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram, eu os confrontei, entregando a cada um deles um envelope com todas as evidências de fraude. A reação deles foi de pânico. Meu pai quase desmaiou ao ver os documentos. Minha mãe tentou se fazer de vítima, mas já era tarde demais. A reunião terminou mal. Mas, ao invés de ceder, eu fui firme. E depois disso, a guerra estava declarada. Durante as semanas seguintes, eles tentaram destruir provas e me intimidar, mas eu já estava um passo à frente. Não demorou muito para que eu finalmente fosse ao departamento de polícia e denunciasse o que haviam feito. A história tomou uma proporção imensa. Meu pai e minha mãe foram presos, e a Júlia perdeu tudo. Eu passei a ser vista como a vilã pela maioria dos parentes, mas eu sabia que estava fazendo o certo. Aquilo não era sobre vingança. Era sobre justiça. Agora, um ano depois, estou em uma casa nova, em outra cidade, vivendo minha vida sem o peso da manipulação deles. Eles continuam a tentar minar minha imagem, mas agora eu sei o que realmente importa: minha paz, minha liberdade e minha verdade. A reunião terminou mal. Olho para trás e vejo como tudo aconteceu por uma razão. E, embora tenha perdido uma parte da minha família, ganhei algo muito mais precioso: o direito de ser eu mesma. E, para mim, isso foi o melhor presente de Natal que eu poderia ter recebido. Deixe nos comentários o que você achou da história e se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.